Meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E hoje nós vamos expor 2 versículos do capítulo 1 e fazer nossas aplicações práticas desse sermão para a nossa vida nesta noite. Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Filipenses, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, pela vida, quer pela morte. Amém? Somente esses 2 versículos hoje. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse texto e algumas aplicações práticas para nosso coração e para nossa alma. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida nesta noite. Pedimos que o Senhor possa falar através da Tua palavra que será pregada. Que esses 2 versículos sejam, ó Pai, pontes e chaves para que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos neste momento, Te louvamos pelo privilégio de poder estudar a Sua palavra, compreender a Sua palavra e aplicar a Sua palavra. Fica conosco e abençoe esta noite, que possamos mais uma vez sermos ricamente edificados e abençoados pela Tua palavra. Nós oramos neste momento, Te louvamos e Te agradecemos para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, quando nós iniciamos a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, nós vimos nos sermões anteriores as dificuldades e os problemas que o apóstolo Paulo teve que enfrentar ao chegar a essa determinada região, que era a região da Macedônia, e ao ser preso, algemado, ele enfrentou dificuldades estarrecedoras, situações difíceis na sua vida. Mas mesmo diante dessa situação difícil em que Paulo viveu, ou situações difíceis que Paulo viveu, ele não cessou de dar graças, ele não cessou de orar, e ele não cessou de pregar a palavra de Deus. Ele não cessa de dar graças porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quer coisas boas, quer coisas ruins. Ele não cessa de orar porque ele sabe que a oração ela é primordial, não apenas no momento de escassez, também no momento de bonança, mas no momento de escassez é o momento em que nós mais oramos. E ele não cessou de pregar, porque estando preso, ele prega aos soldados romanos, aos da casa de César, e soldados romanos são convertidos a Cristo, e isso é extremamente maravilhoso, quando nós lemos a trajetória de Paulo com a igreja de Filipos, ali na cidade de Filipos. Inclusive, nós vimos isso no sermão anterior, Paulo pregando para os soldados, e esses soldados convertendo-se a Cristo. E aqui no verso 19 a seguir, nós veremos o apóstolo Paulo, ele mostrando de forma explícita e clara aqui para nós, que as coisas que são presentes e as coisas que são futuras, elas estão debaixo do controle eterno e soberano de Deus. Isso é um ponto fundamental, porque nós vivemos em uma geração dominada pela ansiedade. A ansiedade é o mal deste século. A síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, a preocupação acerca das coisas que vão acontecer amanhã é talvez o maior problema da nossa geração.
Nós temos uma tendência de nos preocuparmos com aquilo que sequer irá acontecer ou aquilo que sequer ocorre ou acontece. O homem moderno, ele tenta prever o futuro, controlando as situações e as circunstâncias, eliminando completamente a possibilidade de sofrimento. A tendência humanista secular sempre é trabalhar, arrecadar dinheiro, juntar dinheiro, porque o amanhã vem aí e o que será amanhã? Só que a Bíblia deixa claro que o amanhã não nos pertence. A Bíblia deixa claro que Deus é aquele que controla todas as coisas, não somos nós. E talvez é justamente esse o motivo porque essa geração tem enfrentado a ansiedade e os problemas existenciais correlacionadas à ansiedade. Quanto mais a pessoa busca o amanhã, mais ela percebe a fragilidade do presente. Mais ela percebe a fragilidade do dia de hoje. E o maior medo de algumas pessoas sempre foi a questão futura. Pois ninguém possui domínio sobre o que vai acontecer depois. Nós podemos dominar o que acontece agora. Nós não podemos dominar o que acontece depois de amanhã. Muitas vezes a gente teme a enfermidade, a gente teme a perda de pessoas queridas, o desemprego, a dificuldade financeira e, sobretudo, tememos até mesmo a morte. E é exatamente sobre isso que Paulo vai tratar nos versos 19 e 20. Exatamente nesse cenário que encontramos e que se encontrava também o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta não do conforto de uma casa, de uma escrivaninha, de um escritório, mas de uma prisão romana. Ele estava algemado, aguardando o seu julgamento diante do imperador de Roma, que era o imperador Nero. Ele não sabia, do ponto de vista humano, o que iria acontecer com ele. Se ele seria absolvido ou se ele seria morto e decapitado, inclusive. Mas ele aguardava o julgamento e não sabia, do ponto de vista humano, o que aconteceria com ele. Mas ainda assim, nesta carta, ele destaca a importância da alegria, e esta carta é conhecida como a Carta da Alegria, justamente porque para Paulo, a alegria do cristão, ela não depende de situações boas ou ruins. A alegria do cristão, ela não é circunstancial, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das situações favoráveis ou desfavoráveis. A alegria do cristão é Jesus Cristo. A alegria do cristão é o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria e é o fundamento da alegria que vivemos. Isto revela para nós uma verdade extraordinária aqui. Que a paz do cristão, a paz de Deus em nós, ela não nasce das situações, ela não nasce das circunstâncias favoráveis, mas da absoluta confiança que temos em Deus, da absoluta confiança que temos em Cristo Jesus. Porque enquanto o mundo vive escravizados pelo medo do amanhã, Paulo demonstra aqui para nós que o amanhã pertence a Cristo e que aquele que pertence a Cristo pode enfrentar o futuro com seriedade, pois nada que Deus governa, não existe nada nesse mundo que Deus não governa, pois ele sabe que Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele governa todas as coisas, isso para a sua própria glória. E antes de nós entrarmos propriamente no texto, precisamos contextualizar melhor isso aqui. A Epístola aos Filipenses, ela foi escrita aproximadamente no ano 61 ao ano 62 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso, durante a sua primeira prisão em Roma. A igreja de Filipos, ela havia sido fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo, conforme nós lemos em Atos capítulo 16, e ela tornou-se uma das comunidades cristãs mais fiéis e afetuosas do Novo Testamento.
E quando Paulo escreveu esta carta, os irmãos estavam profundamente preocupados com a situação de Paulo, preso sob a custódia do Império Romano. Humanamente falando, tudo indicava um futuro incerto, um futuro sombrio, um futuro errôneo para Paulo. Contudo, espiritualmente, Paulo enxergava algo muito maior do que aqueles irmãos viam. Paulo enxergava a providência soberana de Deus, conduzindo cada detalhe da sua vida e da sua história, mostrando que todas as coisas contribuem para o progresso do Evangelho, inclusive até mesmo a sua própria prisão. Então, para Paulo, a prisão não era um acidente de percurso. Para Paulo, a prisão era um instrumento de Deus, porque com ela, Paulo iria escrever esta carta, escrever sobre doutrinas poderosas nesta carta, resolver o problema dessa igreja e ainda assim levar soldados romanos para Cristo. Todas as coisas têm um propósito específico. Nós vimos nos sermões anteriores, no verso 12 até o verso 18, por exemplo, do capítulo 1, Paulo demonstrando que aquilo que parecia uma derrota havia servido para o avanço do Evangelho. A sua prisão tornou Cristo conhecido diante da guarda pretoriana, que era a guarda dos soldados, a guarda de soldados do imperador. Muitos irmãos foram encorajados a anunciar o Evangelho ainda com mais robustez, na prisão de Paulo, com mais ousadia, e ele deixou isso claro nos versos anteriores. E Deus, ele transformou as cadeias de Paulo em púlpito para que Paulo pregasse a mensagem do Evangelho. E aqui nos versos 19 e 20, Paulo deixa de olhar para o que Deus já fez e volta os seus olhos para o que ele ainda irá fazer. E isso sem ansiedade. E aqui está o ponto central do nosso sermão nesta noite. Olhar para o futuro segundo a ótica de Deus e não segundo a nossa própria ótica. Porque quando a gente fala em olhar para o que está à frente de nós, para o futuro, a nossa tendência é a ansiedade. A nossa tendência é olhar com medo e receio do futuro. Então, eu vou me preparar enquanto eu estou aqui no presente, porque o futuro é incerto e eu não sei o que vai acontecer no futuro. Essa é uma ótica muito naturalista. Mas existe um outro ponto de vista que pode olhar para o futuro, e o ponto de vista é de Cristo, o ponto de vista cristão, e Paulo nos dá a dica de como nós podemos olhar para o futuro sem nos preocuparmos com o que vai acontecer lá. Paulo nos dá uma dica de como nós podemos viver no presente, projetar o futuro, sem viver ansiedade pelo futuro. Existe uma tática, uma técnica, existe um ponto central, existe algo extraordinário nisso que Paulo vai nos ensinar aqui nos versos 19 e nos versos 20, que vai fazer com que nós possamos encarar o futuro sem medo. E aqui está o tema desse sermão: vivendo sem medo do futuro. Vivendo sem medo do futuro. Dito isto, vamos então ao texto, verso de número 19. Paulo diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo começa com a seguinte expressão: porque eu estou certo. Paulo não expressa um desejo. Olha, eu quero ser solto e sair dessa prisão para encontrar com vocês, igreja de Filipos, ao qual eu estou escrevendo essa carta. Não. Paulo não expressa um desejo. Paulo expressa uma convicção. Porque eu estou certo. Ele não sabia se ele seria solto pelo imperador ou se ele seria decapitado ali mesmo, dentro daquela prisão. Mas as palavras de Paulo aqui demonstram para nós uma certeza convicta, uma convicção poderosa. Porque eu estou certo que isto mesmo,
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Ele sabia que a igreja estava orando por ele. E ele demonstra uma convicção. A sua confiança não estava baseada nas probabilidades. Olha, eu posso ser solto ou eu posso não ser. Pode ser que os judeus vão levantar outra calúnia a meu respeito e eu serei condenado 2 vezes. Não, eu posso ser preso lá em Roma ou eu posso ser transferido para o cárcere de Filipos. Não, Paulo, ele não tem essa probabilidade, não. Mas ele confia na providência de Deus a tal ponto de o seu coração se encher de uma certeza que não vem de coisas humanas. Essa certeza vinha diretamente do céu. Porque ele fala que essa certeza advém das orações daqueles irmãos. Essa certeza, ela repousa sobre Paulo por 2 aspectos. Em primeiro lugar, pela oração da igreja. Paulo diz, pela vossa súplica eu estou certo, porque vocês suplicaram, porque vocês oraram, porque vocês estão orando. Ou seja, mesmo sendo o maior missionário da igreja primitiva no Novo Testamento, Paulo reconhece sua dependência das orações de terceiros, das orações da igreja. Meus queridos, o propósito desse sermão nessa noite é que nós venhamos entender que podemos pensar e olhar para o futuro com muita certeza de que Deus está no controle, uma vez que nós estamos em oração e de que outras pessoas também estão em oração por nós, porque Paulo aqui, mesmo sendo o maior missionário da igreja, ele não cessa de agradecer as orações da igreja de Filipos ao seu favor. Ou seja, Paulo, que é Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, ele recebeu orações da igreja. Quem é você e quem sou eu para acharmos que nós podemos viver a nossa vida cristã sozinhos? É por isso que eu acho um absurdo, do ponto de vista bíblico, alguém dizer que pode congregar em casa. Não, eu me resolvo em casa. Eu leio a Bíblia, eu dobro meu joelho, eu oro, glória a Deus, maravilhoso isso, mas isso não é suficiente. Veja que Paulo estava preso e ele demonstra ardente desejo para estar junto com as pessoas. Eu estou orando para estar junto, eu queria estar com vocês, mas eu vou estar em espírito, porque eu não cesso de dar graças a Deus por todos vocês. Paulo era um homem da igreja, Paulo queria estar na igreja, Paulo queria estar em comunhão com os irmãos, Paulo dependia das orações dos irmãos, ele sabia que sem essas orações ele não dava nenhum passo à frente do seu nariz. Isso aqui nos ensina muita coisa. Um cristão não é uma ilha. Uma andorinha sozinha não faz verão. Nós não chegaremos a lugar nenhum se a gente não se unir em oração uns pelos outros. Como é que Paulo consegue olhar para o futuro e saber que ele vai ser solto da prisão, sendo que ele está sentenciado, sendo que ele está debaixo do poder do Império Romano, sabendo que ele estava numa prisão terrível? E como é que ele sabe que ele vai ser solto? Eu sei porque vocês estão orando. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer porque vocês estão orando. Essa certeza, ela repousa sobre a oração. Isso demonstra que Deus, ele escolheu operar por meio da intercessão do seu povo. Deus precisava da intercessão, Deus faz o que ele quiser, Deus não precisa da nossa oração para ele fazer. Mas ele escolheu agir por intermédio da oração, por intermédio da intercessão. Veja que a oração, ela não altera os decretos eternos de Deus. Ela é um dos meios de graça estabelecidos por Deus nas Escrituras para cumprir o eterno propósito de Deus, não para mudá-los. Ou seja, quando a igreja ora, ela participa da obra soberana de Deus. Quando a igreja ora, ela se torna o agente de Deus na terra. Quando a igreja ora, ela se torna o agente de Deus, aqueles pelos quais Deus irá agir e trabalhar diante dos homens. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, esse é o primeiro ponto, pela vossa súplica, pela oração da igreja,
Mas o segundo fundamento é também pelo Espírito de Cristo, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo lugar, suprimento do Espírito Santo. Pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. A palavra traduzida aqui como provisão transmite a ideia de suprir, suprimento abundante, generoso e contínuo. Paulo sabe que o Espírito Santo lhe concederá tudo o que for necessário para ele permanecer fiel e ser solto da prisão. Observe que Paulo ele não pede necessariamente livramento da morte. Ele pede graça para permanecer fiel ao Senhor. Porque o maior milagre não seria Paulo sobreviver. O maior milagre seria Paulo glorificar a Cristo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Notem vocês que quem descansa na providência de Deus conhece e consegue descansar no futuro. Como é que eu consigo descansar no futuro, sendo que eu ainda não vivi? Quando eu confio na providência de Deus. Quando eu sei que Deus está no controle a tal ponto de orar e saber, de acordo com a oração, Deus vai cumprir. Ou de uma forma ou de outra. Não sei o que vai acontecer. Não tem uma bola de cristal. Não sei o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Mas eu orei e vou correr atrás do que eu posso. Mas eu vou orar primeiro e eu sei que Deus vai cumprir o que for o propósito dele. Aprenda isso. Isso eu faço diante de qualquer coisa. Amanhã, por exemplo, eu estava até falando com o Felipe, amanhã eu tenho 2 provas para fazer. Mas eu só orei e falei, Senhor, me ajude a fazer essas provas. Não seria tão irresponsável. Eu estudei hoje o domingo inteiro e amanhã eu faço 2 provas, só que eu vou confiante naquilo que eu estudei? Não só. Eu vou orar primeiro, depois eu vou me preparar e através da oração e do meu preparo eu vou executar. Porque assim é a vida cristã. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu sei que eu fazendo aquilo que eu posso fazer, que é orar e confiar na providência de Deus, e também ser responsável naquilo que eu posso ser responsável, Deus vai cumprir o que for o propósito dele. Ou negativo ou positivo, para mim não interessa. Deus vai cumprir o que for o propósito dele. Porque quem descansa na providência de Deus não precisa viver escravizado pela ansiedade. Nossa segurança não está em conhecermos o futuro, mas confiarmos na providência de Deus. Conhecer aquele que governa o futuro. Deus não apenas conhece o futuro, Deus governa o futuro. Deus criou o futuro, porque Ele é eterno. Em segundo lugar, e a gente já vai orar, verso 20, Paulo continua. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer na vida, quer na morte. Ele não sabia se ele iria ser solto ou não. Ele não sabia o que iria acontecer. E ele fecha o verso 20 dizendo, ou na vida, ou na morte. O que vai acontecer? Cristo vai ser glorificado em meu corpo. Gente, isso é profundo demais. A gente está falando de um homem que está olhando para o futuro, mas segundo essa ótica que está longe de ser a ótica da ansiedade. Porque se fosse outro, eu estou preocupado, o que vai acontecer comigo? Ele vai me matar, o imperador vai me decapitar, eu vou perder tudo, eu estou lascado, eu estou perdido. Paulo diz, eu sei que eu não serei envergonhado. Eu sei que Deus vai cumprir o propósito dele e Cristo vai ser glorificado por intermédio de mim, do meu corpo, ou vivo ou morto, Cristo será glorificado. Meus queridos, o cristão, ele vive para glorificar a Cristo acima da própria vida.
Nós estamos aqui nesse mundo não para vivermos bem, mas para morrermos bem. Não estamos aqui para viver bem, mas para glorificar a Cristo. A vida pode não ser boa, mas nós sabemos que após a morte tem algo muito melhor que nos aguarda. Então o cristão, ele vive para a glória de Cristo e não para si mesmo. Então, se você vive para a glória de Cristo e não para você mesmo, por que você está ansioso? Qual o motivo da ansiedade? Você precisa ser fiel a Cristo e Cristo ser glorificado, você vivo ou você morto. Se as coisas derem certo, Deus está sendo glorificado. Se as coisas não derem certo, Deus está sendo glorificado. De uma maneira ou de outra, Deus é glorificado. Isso é a vida cristã. Deus não é glorificado só quando todas as coisas acontecem ao meu favor. Deus é glorificado também quando as coisas não acontecem ao meu favor. Senhor, o Senhor fez a sua vontade. A gente não ora, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Acho que a oração da maioria dos crentes é: seja feita a minha vontade, Senhor, no céu e na terra. Não, é seja feita a vontade de Cristo. Paulo revela qual é a verdadeira prioridade da vida cristã. Ele não está preocupado consigo mesmo. Eu vou lembrar vocês que Paulo não está numa escrivaninha com ar-condicionado. Paulo está preso, Paulo está algemado, ele já tinha sido surrado, juntamente com Silas, ele estava algemado, acorrentado mãos e pés, ele estava em profunda dor e sofrimento, mas ele não está um pouco preocupado com a vida, com a prioridade, ele estava preocupado com a prioridade, não com a sua própria vida, ele estava preocupado em glorificar a Cristo. Cristo será engrandecido no meu corpo. Toda a existência do apóstolo Paulo gira em torno da glória de Cristo. Isso nos ensina e nos ensina muito. A gente poderia ficar aqui uma hora só no verso 20. Olha que texto magnífico! Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Ele não está preocupado consigo mesmo. Vamos fazer uma observação exegética aqui nesse texto. A palavra grega traduzida para ardente expectativa, que Paulo usa aqui, é a palavra apocadokia, apocaradokia, que no grego significa, uma palavra composta, apo, para fora, cará no grego, cabeça, e dokia, observar atentamente. A imagem é de alguém que levanta a cabeça, coloca o pescoço para fora e observa atentamente alguma coisa. Paulo usa essa palavra para dizer que ele aguarda com ardente expectativa, ou seja, ele está atento, a cabeça está erguida, ele não está de cabeça baixa, ele está atento, é alguém esticando o pescoço para contemplar aquilo que mais deseja. Você já viu aquilo que você mais deseja chegando na sua frente? Seus olhos se arregalam, seu pescoço se estica e você corre para abraçar aquilo que você mais deseja. Essa é a expressão que Paulo usa para ardente expectativa. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ou seja, é como alguém que se levanta para abraçar uma coisa que tanto aguarda, antes com ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, esse homem aqui, ele está mais do que esperando, ele está aguardando com quem aguarda, com muita expectativa, que Deus cumpra o propósito. Ou ele morrer, ou ele continuar vivo para a glória de Cristo. Com isso, Paulo fixa completamente o seu olhar em Cristo e não nas circunstâncias, e não em si mesmo ou em sua própria dor. Ele não está olhando para o imperador que vai
dar a sentença, ele não está olhando para a prisão a qual ele estava preso, ele não está olhando para a sentença que viria de morte ou de absolvição, ele está olhando para aquele a quem ele serve e que ele vai encontrar, que é Jesus Cristo. Sua expectativa não era preservar a própria vida, era glorificar a Cristo. Notem que é possível olharmos para o futuro sem sermos ansiosos. Olhe para o futuro com essa perspectiva, ou positiva ou negativa. Ou eu vou vivo para Cristo. Ou eu vou morrer, morro para Cristo e Cristo é glorificado na minha vida e Cristo também é glorificado na minha morte. Isso acaba com qualquer coração ansioso. A maior preocupação de Paulo não era escapar da prisão, preservar sua reputação, ou até mesmo salvar sua própria vida. A sua única ambição era que Cristo fosse exaltado. Isso não importa o que aconteça com ele, Cristo vai ser exaltado. E esse também deve ser o maior objetivo da igreja. O maior objetivo da vida cristã, Cristo ser glorificado. E aqui eu encerro em terceiro lugar. Que o cristão sabe que Cristo será glorificado, tanto na vida quanto na morte. A gente sabe. A gente finge que não sabe, mas a gente sabe que Cristo será glorificado, ou de uma forma ou de outra, quer pela vida, quer pela morte. Aqui nós encontramos uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual em toda a Bíblia. Paulo vencendo o maior medo que os homens não vencem hoje em dia, a ansiedade. Por quê? Porque o resultado sempre é a glória de Cristo e não a sua própria glória. Sabe por que a gente vive ansioso? Porque a gente pensa que o resultado é para a gente, é para a nossa própria glória. Se você pensar que o resultado de amanhã e do futuro é para a glória de Cristo, acabou sua ansiedade. Que você não vive para você mesmo. Por quê? Porque qualquer resultado que vier diante de nós, ou ficarmos vivos, ok, enquanto a vida, a esperança, vamos batalhar, vamos lutar, Cristo vai ser glorificado. Mas se a gente morrer, acabou? Não, Cristo será glorificado também na nossa morte. Nós entraremos no reino celestial e estaremos juntamente com Ele para a glória dEle. Então nós continuamos fazendo o quê? Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, obedecendo o Evangelho, praticando a mensagem do Evangelho. Estaria imediatamente na presença do Senhor se a gente morrer agora, ou estarei imediatamente cumprindo as minhas tarefas diárias, aquilo que eu sempre faço quando eu estou em Cristo. Em qualquer hipótese, Cristo é glorificado. O mundo só consegue intimidar quem acredita que esta vida é seu bem supremo. Aqueles que não vivem para esse mundo, o mundo não consegue intimidar. Chega com uma espada de 2 metros. Eu vou cortar seu pescoço. Não interessa, pode vir. Eu estou pronto. Se o cristão não teme a morte, ele vai temer o que mais, gente? Nós sabemos que a morte apenas nos leva para Cristo. Por isso Paulo não temia. O mundo só consegue intimidar quem acredita que essa vida é o seu bem supremo. Quem pertence a Cristo já possui a vitória antes mesmo do veredicto. E eu vou repetir isso. Quem pertence a Cristo já possui a vitória antes mesmo do veredicto, antes mesmo da sentença. Nós já somos vitoriosos. Quais são as aplicações desses 2 versículos para a nossa vida nesta noite? Em primeiro lugar, fiquemos em paz. A nossa paz não depende das circunstâncias. Ela depende da soberania absoluta de Deus. Então não vou orar mais. Ao contrário, aí que a gente ora. Veja que Paulo está dizendo que ele tem essa certeza por causa da oração. Se você não ora, você não vai ter essa certeza. Você não vai ter essa maturidade cristã. Você não vai ter essa maturidade. Só quem ora tem essa maturidade. De saber que tanto vivendo ou morrendo, a glória é de Cristo.
Não interessa se eu vou perder emprego, se vai passar dificuldade, se eu vou perder isso, se eu vou ficar sem teto. Não interessa. Se eu ficar sem teto, eu aproveito e prego o evangelho para os mendigos na rua. Não interessa. A glória é de Cristo. Quando compreendemos que Deus governa todas as coisas segundo o seu propósito eterno, o medo de perder, o medo de fracassar, o medo de não avançar, ele acaba. Quando compreendemos que Deus governa todas as coisas, tanto coisas boas como coisas ruins. E é por isso que nós cremos na soberania de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos com esse texto que nossa maior preocupação não deve ser preservar a nossa vida, mas sim glorificar a Cristo nela. Minha maior preocupação não é preservar a minha vida, e eu não estou dizendo que eu tenho que ser irresponsável, não pagar minhas contas, não trabalhar, não cuidar da família, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que minha maior preocupação, eu tenho que me preocupar em preservar minha vida, minha família, cuidar das minhas coisas, dos negócios desta vida, sim. Tenho que preocupar, mas não é minha maior preocupação. Não é minha prioridade. A maior preocupação é viver uma vida que glorifique a Cristo e não em ganhar a vida. Nossa maior preocupação não deve ser preservar a vida, mas viver para a glória de Cristo em qualquer situação. Nosso maior objetivo deve ser glorificar a Cristo em tudo. E talvez, gente, como a gente está só entre nós aqui, tem poucas pessoas nesse local, alguns nos assistem pela internet, talvez é por isso que esse local esteja vazio, né? Porque nossa maior preocupação não é agradar a nós mesmos. Você acha que se eu quisesse agradar pessoas e encher esse local, eu iria pregar isso aqui? Claro que não. Claro que não. Eu iria para Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Campanha das causas impossíveis. E aí, aquilo que é impossível, vem aqui, traga a chave, traga a carteira de trabalho, traga não sei o quê. Aí no outro dia a pessoa ouvir uma pregação dessa, ela vai se sentir impulsionada e ela vai procurar emprego, ela vai adquirir um emprego, aí vai vir aqui à frente, vai testemunhar e eu vou me engrandecer achando que foi meu dom. Foi nada. Foi autoajuda na vida das pessoas, fez com que elas levantassem e fossem procurar emprego. Ou eu pegaria aqui alguém com câncer, já com fase já quase terminal, e eu orar, e pela misericórdia de Deus, Deus curar a pessoa. Aí depois que Deus curar, eu postar dizendo, tá vendo? Eu orei e fulana foi curada, eu tenho um dom de cura. E aí eu arrogar para mim o dom de cura. Dom de cura coisa nenhuma. Eu orei e Deus curou fulano. Gente, se eu orar para Pedro e Pedro ser curado, não quer dizer que eu tenha dom de cura. Quer dizer que Deus curou. Eu fiz o quê? Eu orei. Os apóstolos não oravam para ninguém. Vem cá, o paralítico na porta do templo, vamos orar. Pedro e João, dá a mão aí, vamos orar por cura, para ver se Deus vai curar. Não, eles diziam, em nome de Jesus, levanta e anda, acabou. Era na hora, em um segundo, o enfermo era curado. Ah, Paulo, tem gente doente ali, eu estou sem tempo, toma aqui um pedaço do meu lenço, corta aqui, ó, leva lá, passa nele lá, ele vai ser curado. Lenços e aventais curavam, não tinha oração por cura. Ah, Pedro está andando, a sombra passou debaixo da sombra, opa, foi curado. Era na hora. Ninguém tem esse dom. Aí as pessoas oram, colocam as mãos sobre o enfermo, ora, Deus pela misericórdia cura, porque Deus é maravilhoso, Deus atende a oração e cura. Aí a pessoa sobe no púlpito e diz, eu tenho dom de cura. Que mentira, gente. É muito fácil encher uma igreja. Eu posso encher uma igreja com todas essas mazelas, mas eu posso esvaziá-la, expondo a carta aos romanos, expondo a carta aos filipenses. Porque isso aqui é lidar com a vida cristã verdadeira, isso aqui é maturidade cristã, é não viver preocupado com o que vai acontecer amanhã, é saber que tanto na vida quanto na morte Cristo é glorificado e ponto.
Então, se tivesse alguém aqui, por exemplo, com câncer em fase terminal, Deus nos livre disso. Mas se tivesse alguém aqui, por exemplo, ouvindo essa pregação, voltaria para casa sabendo, olha, eu creio que Deus pode me curar, mas se Ele não me curar, a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle, quer seja na vida, quer seja na morte, eu vou glorificar a Cristo, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, isso é maturidade cristã. Vamos terminar? Para a gente voltar para os nossos lares. Também nós aprendemos com esse sermão que o futuro pertence ao Senhor. Por isso, o crente não pode viver dominado pela ansiedade. A palavra ansiedade no grego vem da palavra sufocar, asfixia, sufocamento. É como alguém que está perdendo o fôlego. Isso não combina com a vida cristã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos quem reina lá no amanhã. E o nome dele é Jesus Cristo. Logo, a morte, ela não derrota quem pertence a Deus. Ela apenas conduz o crente à presença daquele que amou a ele durante toda a vida. Para o cristão, morrer é lucro. Viver é Cristo. O morrer é lucro. Amém? Concluindo, Paulo ensina, só para concluir, Paulo ensina que existem apenas duas possibilidades para um cristão que está unido a Cristo. Se viver, Cristo será glorificado. Se morrer, Cristo continua sendo glorificado. Por isso, o verdadeiro cristão jamais perde. O futuro não está nas mãos dos governantes, mas está nas mãos de Deus. Não estamos na oscilação da economia. Esse ano é um ano de eleição. O futuro não está aqui nesse mundo. As melhorias não estão aqui. Não está na oscilação da economia, não está nas doenças, não está nas circunstâncias. O futuro está nas mãos soberanas do Senhor Jesus, daquele que governa todas as coisas. Por isso, quem vive para a glória de Cristo perde o medo do futuro, porque sabe que nenhum amanhã pode frustrar os planos eternos e poderosos, maravilhosos e gloriosos do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê esta graça, esta sabedoria de vida, nos dê essa maturidade cristã, de viver para a sua glória, de quer seja viver, vivamos para a sua glória, quer seja morrer, morramos também para a sua glória. Nos dê, Senhor, a mesma sabedoria e a mesma maturidade que Paulo tinha, mesmo estando preso. Que palavras profundas esse homem escreve, que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo isso. Viver tudo isso para a sua glória, viver em novidade de vida. Senhor, nós oramos, apresentamos a Ti esta palavra, que esta palavra esteja cravada em nossos corações e que dela não possamos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, nos ajude a viver, ó Pai, para a sua glória, quer seja viver, quer seja morrer, e seja somente para a sua glória, para que o seu nome sempre seja glorificado. Abençoe, Senhor, esta noite. Nós oramos neste momento. Eu oro por todos aqueles que estão ouvindo esta palavra através das redes sociais, em qualquer parte ou local deste globo da terra, que sejam alimentados pelo Senhor, saciados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos neste momento e pedimos que o Senhor aplique em nós esta maturidade cristã, de viver para a sua glória. Lança fora de nós todo medo, toda ansiedade, toda preocupação excessiva, toda preocupação com o futuro. Meu Deus, que possamos confiar em Ti e que através desse culto nossa vida seja edificada e renovada em Ti. Mais uma semana, em nome de Jesus, nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos para a glória e honra do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém.